Abacuque 3, um texto bastante conhecido da igreja, mas nós vamos ler o verso de número 17 em diante. É o cântico de Abacuque. Esse último capítulo é uma música, é uma melodia no hebraico, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Me faz andar em lugares altos, altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. É uma música, ele termina com o livro falando dessa música de louvor, uma expressão de louvor. Mas o livro não é tão palatável, não é tão digestivo. Vamos falar um pouco do livro e terminar com esse cântico tão lindo de Abacuque. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco. Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Desde o dia da eleição, próximo domingo passado, dia 30, também não consegui dormir do dia 30 para o dia 31. Domingo, na segunda noite, nós tivemos a nossa live e quem assistiu acompanhou esse texto de Abacuque que nós compartilhamos. Eu não quero ser repetitivo, nem mesmo a live eu deixei no sistema, porque nós tivemos várias interrupções, não sei se foram tentativas das trevas ou se foi também problemas climáticos de alteração. Sempre quando essas ondas climáticas vêm, eu não entendo até hoje porque que nós perdemos o sinal. Os satélites, com tanta tecnologia, basta uma chuvinha, o sinal da nossa casa já está ruim. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Abacuque é um livro que Deus colocou no meu coração para esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma atmosfera nebulosa no Brasil. Nós não sabemos precisar o que está acontecendo. Muitas notícias circulando, muitas informações circulando, não sabemos se são verdadeiras ou não. É muito triste ver em pleno século XXI tudo isso que está acontecendo. É muito triste também olhar que nesta eleição, se houve realmente, eu não posso falar porque eu estou ao vivo e eles podem cancelar a nossa transmissão, mas se houve, de fato, alguma tentativa de fraude, o que eu vou dizer agora não tem sustentação. Mas o que eu diria é que alguns estudiosos dos protestantes no Brasil, nós temos órgãos estatísticos que fazem essas pesquisas, nós temos uma população evangélica muito grande no Brasil. Possivelmente 7 milhões de evangélicos não votaram no candidato do governo. Se não houve realmente fraude, esses votos poderiam ter sido dados a partir de uma igreja que tem discernimento, entendimento das pautas do evangelho e das pautas de determinado partido. Se os católicos se unissem, mas alguns deles estão aliados a uma teologia desde a década de 60 da libertação, que traz uma teologia marxista, socialista, nós, somados a eles, com certeza tiraríamos uma vitória para uma pauta conservadora, porque nós não defendemos homens, nós não estamos aqui pensando no homem Bolsonaro, nós estamos pensando na pauta. Mas a igreja, ela tem muito do comportamento de Israel. Ela se amoldou aos comportamentos mundanos. Numa linguagem acadêmica, ela se secularizou. Pastores apostataram da fé bem antes da eleição, dizendo que a Bíblia não está atualizada. Igrejas se tornaram adeptas da teologia liberal. E essa grande virada de muitos evangélicos elegendo candidatos da esquerda, mostra a falta de conhecimento da história, das escrituras sagradas e do poder de Deus pela oração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque segunda-feira muitas pessoas perguntaram para mim no WhatsApp, num ato de desabafo, pessoas da igreja e pessoas de fora da igreja. Será que as trevas venceram bem?
Será que o mal sempre prevalece? Será que o mal, inclusive na sua vida pessoal, sempre prevalece em relação ao bem? Essas perguntas que essas pessoas fazem ou fizeram, eu diria que você tem as respostas em Abacuque. Abacuque não é um profeta que diz, assim diz o Senhor. Abacuque não é um profeta que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me disse isso. Não. Abacuque é um profeta que faz questionamentos a Deus. Ele pergunta para Deus por que o mal está prevalecendo em relação ao bem. Ele pergunta para Deus por que o ímpio prevalece em relação ao justo. Ele pergunta para Deus por que Deus é tão santo, tão justo, tão perfeito, tão reto e o mal está acontecendo na terra. Abacuque faz estas perguntas. E Deus dá a resposta para ele. Uma resposta que talvez você e eu não vamos gostar muito. Mas eu quero deixar hoje de manhã, claro, uma palavra de esperança. No capítulo 1 você tem as perguntas de Abacuque, que são nossas. No capítulo 2 você tem o silêncio, no capítulo 1 você ainda tem o silêncio de Deus. Eu até coloquei no meu apontamento que o maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. Abacuque está muito incomodado e muito preocupado porque Deus está em silêncio. Abacuque está muito incomodado porque na hora que nós achamos que Deus deve agir, aparentemente ele não age. Ele está preocupado porque o silêncio de Deus também nos incomoda. O que mais lhe causou espanto não foi a derrocada moral do seu povo Judá, mas foi a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo. Vamos fazer um arcabouço, um cenário histórico, porque todo texto tem que ser analisado no contexto. Abacuque está escrevendo esse livro possivelmente 2 anos antes da Babilônia atingir a nação de Judá. Hoje nós temos grandes nações no mundo inteiro, poderosas, Estados Unidos, China. Nós temos os tigres asiáticos. Nós temos países que aparentemente parece que foram derrotados na Guerra Fria, na queda do Muro de Berlim, mas eles estão se levantando. Em certa medida, ainda que eles não tenham poder bélico, eles têm poder ideológico. E esse cenário e esse arcabouço de uma situação política comparada com os dias de hoje, a nação de Judá, uma nação pequena, a nação do povo de Deus, estava sob a ameaça de 3 nações: Egito, Babilônia e Assíria. Abacuque escreveu esse livro bem depois que a Assíria já tinha destruído a nação de Judá, a nação de Israel, corrigindo, no reino do norte. Quando Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em 2 nações. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano 722 a.C., a nação da Assíria, uma nação má, uma nação impiedosa, uma nação sagaz, invadiu o reino do norte. Pegou todos os israelitas que habitavam nas 10 tribos, levou essas 10 tribos para as nações, nunca mais as 10 tribos voltaram. Quase 200 anos depois, agora a Babilônia vai atacar a nação de Judá. A pergunta teológica de Abacuque é: como é que um Deus tão santo vai permitir uma nação má, ímpia, invadir a nação eleita de Deus? Nós sempre fazemos essas perguntas, mas o que a pastora Vânia falou é uma verdade. O que vai levar a nação da Babilônia a atacar a nação de Judá naquele momento são os pecados de Judá. A nação estava distante de Deus. A nação estava apostatando de Deus. A nação estava fria. Os pecados de Judá não eram diferentes dos pecados das nações. A violência campeava.
a justiça e a constituição daquela época já foram rasgadas. Se você olhar para o capítulo 1, verso de número 3, ele fez uma pergunta no 3, por que que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Talvez você achou estranha a pastora Vânia falar porque que ela está angustiada, oprimida, porque o intercessor sente isso. O intercessor, ele não fica pensando nos seus problemas, no seu quintal, na sua despensa, nas suas galinhas, no seu café, na sua casa, no seu carro, nos seus boletos. O intercessor vai sentir o peso da nação. Abacuque está sentindo o peso do país. Abacuque está sentindo que a nação dele é uma nação ímpia também. E nós temos pecado como igreja. Se não houve fraude, então a igreja também errou. Porque 7 milhões deram voto a uma pauta contrária à palavra. Milhões de católicos votaram também errado, porque são adeptos desse câncer, dessa ideologia que já vem há décadas, desde a época de Getúlio Vargas. E parece que a igreja continua perdida no texto de Oséias que Deus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. É uma igreja capenga. Não estou falando que você é capenga. Eu olhei para a Regina, quase que ela tomou um susto. Eu não estou falando que você é um analfabeto de Bíblia, mas a maioria é. A maioria dos evangélicos só sabem músicas gospel. Nós acabamos de cantar uma música maravilhosa, de uma letra da década de 90 maravilhosa, mas o autor da música está apostatando. O autor da música já fez cena com essas pautas. Então nós precisamos saber como boicotar esse tipo de prática e até aprender com a experiência de não dar ouvidos àqueles que são adversários do Brasil e adversários da família e das pautas conservadoras. A igreja tem que tomar uma posição. Nós estamos nos últimos dias. E cada vez que nos aproximarmos da vinda do Senhor, ninguém se iluda. Vai haver uma diferença clara entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias capítulo 4. Apocalipse capítulo 22. Os que são santos, santifiquem-se. Os que são sujos, sujem-se mais ainda. A polarização não surgiu na Revolução Francesa com jacobinos e gerundinos. Foi na Revolução Francesa que a esquerda do parlamento estava a linha mais progressista. Foi na direita que estava a linha mais conservadora. Não. A polarização surgiu na queda no Jardim do Éden. Deus intervém e diz para duas partes: haverá inimizade entre ti e a mulher. Quem é esse ti? Satanás. Que usou um homem, que usou Eva, que usou Caim para matar Abel, para destruir a família. E essa polarização vai continuar até a vinda de Cristo. E eu não estou falando de polarização política, quem estiver me assistindo e distorcendo. Eu estou falando que a política é consequência da polarização, da rebeldia do coração do homem que se levanta contra a vontade e a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a pergunta de Abacuque, é interessante que ele já faz a retórica. Ele pergunta e ele já dá a resposta. Veja o verso número 4, capítulo 1. Por esta causa a lei se afrouxa. A lei se afrouxa. Nunca se manifesta a justiça, porque o perverso cerca o justo. E a justiça, leio em voz alta, é torcida. O Jornal do Brasil está menos atualizado que Abacuque. A Bíblia está muito mais atualizada. A Bíblia está mostrando e Abacuque está fazendo perguntas no verso 3 e ele já está dando a resposta. Parafraseando para o Brasil, a Constituição já foi rasgada. O ordenamento jurídico já foi invertido, virou um Frankenstein. A justiça e o direito foram pervertidos. E como dizia Rui Barbosa,
A pior ditadura é a do judiciário, porque a quem nós vamos recorrer se aquele que era para trazer a justiça não traz? Ele faz outra pergunta no verso 13. Todo o capítulo 1 é um livro de perguntas, é um capítulo de perguntas. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar. E ele pergunta, eu quero dizer para você, você deve estar enfrentando problemas, você deve ter perguntas na sua vida agora, fazendo na sua vida pessoal. Pelo amor de Deus, não questione a Deus. Quando nós enfrentarmos desertos, dificuldades e problemas, põe na sua cabeça que eu já pus na minha. Deus nunca erra. Deus nunca muda. Eu, Senhor, não mudo, diz Malaquias capítulo 1. Vocês mudam, mas eu não mudo. O mundo jaz no maligno. Eu sofro consequências das escolhas erradas na minha vida e até sofro as consequências das escolhas erradas do coletivo. Deixe-me dizer uma coisa. Você sabia que Abacuque é contemporâneo de Jeremias? Você sabia que Jeremias profetizou para Jerusalém durante 40 anos, dizendo a Jerusalém, Babilônia virá. Nós estudamos o livro de Isaías todo. Quem assistiu às nossas lives no ano 2020, no começo da pandemia? Levante a mão. Era todo dia às 5 horas da tarde. Tinha gente que estava em Cancún. Tinha gente que estava em outro lugar, não queria saber de Jeremias, eu não quero saber de Jeremias. Nós estudamos Jeremias do capítulo 1 ao capítulo 52. É o maior livro de capítulos na Bíblia depois de Isaías. Nós estudamos capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. E Jeremias é contemporâneo de Abacuque. Ele está dizendo, Deus vai usar a Babilônia para julgar a nação de Judá. Agora escute, quem conhece a história de Daniel? Já ouviu falar de Daniel? A gente aprendeu na escola bíblica, Daniel, na cova dos leões. Daniel era justo. Daniel era um homem reto. Daniel era um homem temente a Deus. A escolha errada de Judá, pecando contra Deus, levou Daniel, Ezequiel para o cativeiro da Babilônia e eles não eram pecadores como seus compatriotas na terra de Judá. Veja que uma escolha errada de uma nação pode levar outros a sofrerem as consequências. Daniel está em Babilônia, Daniel é um homem justo, Daniel é adolescente. Escute, Daniel morreu em Babilônia, ele foi com mais ou menos 14, 15 anos e ele morre em Babilônia com 80 anos. Ele não volta para a terra de Judá. Ele não merecia ter ido para lá, mas ele foi por causa dos pecados da sua nação. E 2 anos antes de Daniel ser sequestrado, tomado da sua terra para a terra da Babilônia, quem aparece em Jerusalém? Quem aparece em Judá? Diga para o seu irmão, Abacuque. Não é prato italiano não, é Abacuque. Ele aparece na terra de Judá, dizendo, o Senhor me mostrou algo terrível. Ele mostrou uma nação impiedosa, invadindo a nação de Judá. Eu prefiro crer que o que está totalmente aqui não vai se cumprir totalmente no Brasil. Porque Deus pode mudar os tempos, as épocas, e Deus não tem mais tempo para mandar ninguém para o cativeiro. Ele só tem um destino, a Nova Jerusalém ou o lago de fogo de enxofre. Não há mais tempo para cativeiro. A igreja já ficou no cativeiro na Idade Média, séculos. A igreja se paganizou. A igreja foi para Roma. A igreja pegou os ídolos pagãos do Império Romano. A igreja se prostituiu. Lutero chamou, lá no dia 31 de outubro de 1517, já são mais de 500 anos, 505 anos. Imagina se Deus agora vai pegar a igreja e mandar para o cativeiro para corrigir ela. Agora nós estamos no fogo. Agora nós estamos na reta final. Não tem mais tempo de cativeiro. O Senhor tem pressa. O cativeiro já chegou, nós já estamos no chicote de Deus há muito tempo, com Covid, com tratamentos de Deus, economicamente falando, no planeta. E de repente no capítulo 2, no capítulo 1,
Ele que está fazendo perguntas. Os pentecostais vão gostar do versículo 5, mas não fiquem tão empolgados. Verso 5 diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Se você parar aí, você vai dizer, ô glória. Ele não vai dizer, ô glória, não. Porque a notícia que ele está dizendo aí, vem uma coisa aí que quando acontecer, ninguém vai crer. Quando ouvir, aconteceu. O que vai acontecer é que Deus vai permitir que uma nação ímpia, má, invada as terras de Judá. Invada o território. Pegue seus jovens. Veja o versículo 6. Veja o pronome pessoal. O pronome pessoal está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu suscito os caldeus. O eu não aparece, está em oculto, mas o verbo está no presente do indicativo. Eu suscito. Suscito quem? Os caldeus, os moradores da Babilônia. Quem são esses caldeus? Leiam em voz alta. Quem são eles? Uma nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deu até paralelo, né? Porque eles estão querendo até agora invadir as propriedades privadas, com a chancela de ministro do STF. Isso mostra o perigo que nós estamos. Versículo 7, ele traz a descrição desses homens. Vamos? Eles são pavorosos. Eles são terríveis. E interessante, o jornal está desatualizado, mas a Bíblia está atualizada. E eles criam, eles mesmos, leiam, o seu direito e a sua dignidade. É o politicamente correto. Eles são politicamente corretos. Eles criam a sua própria dignidade com a sua vara de medir, mas quando é para eles, we are the best. E vocês são the worst, o pior. Então, eles criam o seu próprio direito, eles distorcem. Versículo 8 fala da pressa, da agilidade. Nós tivemos uma fala de um ministro do STF o ano passado, diante de uma conversa às escondidas com o parlamento, que a imprensa não participou. Ele disse que uma eleição não se ganha, se toma. Isso é muito sério. Um ano antes da eleição, alguém já estava dizendo. Essa mesma pessoa, 2 dias antes da eleição, do dia 30, dia 28, falou no Twitter. E apareceu nas redes. Já vai tarde com o presidente. Você está sabendo alguma coisa do resultado antes da eleição? Já vai tarde? Vossa Excelência já sabe do resultado? Estranho, né? Estão criando o direito. E aí diz o versículo de número 8. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos. São mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. O que eles fizeram com Daniel, foi o que eles fizeram com Ezequiel. Eles levaram os cativos para a terra da Babilônia. Uma escolha errada, uma decisão errada de uma nação pode sobrecarregar a todos. Muitos inocentes, muitos que nada têm a ver, que não tomaram a decisão, sofrem no pacote e no coletivo. Eles escarnecem dos reis. Interessante o verso 10. Eles não respeitam a autoridade. Você já deve ter ouvido falar de anarquia. Houve até uma música e uma série da televisão dizendo anarquistas, graças a Deus. Graças a Deus, não. Deus não é a favor de anarquistas. Anarquia quer dizer não tem monarca. O A no substantivo do latim anula o substantivo que vem depois. Anarquia. Ausência de um monarca, de um governante, de um rei. Se não tem ausência, se existe ausência de governante, então a baderna. É a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer.
Esse é o problema. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. E o verbo está bem claro. Eles as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados. A Bíblia está sempre atualizada. Leio a última frase. Estes, cujo poder é o seu Deus. É o Deus minúsculo. É o Deus criado por homens. E muitos têm sede do poder. Inclusive tem certos líderes também que só gostam de poder. Tem pastores que só gostam de pregar e cantar, mas não gostam de orar. Eles não sabem o que é oração. Eles não sabem o que é jejum. Tem pastores que são palestrantes, e hoje é um grande problema. Esses pastores de YouTube, de rede social, bonequinhos, arrumadinhos, engomadinhos, terninhos italianos, perfumes bem carinhos, hotéis chiques. Esses pastores são pastores do humanismo, de autoajuda, massageio do ego, mas não gostam de frequentar as reuniões de oração. Não sabem o que é batalha. Não sabem preparar o povo, não sabem acordar o povo, não sabem trazer o discernimento ao povo. Infelizmente, muitos dos pastores também acham que basta ter um presidente conservador que eu tenho que frequentar o Palácio do Planalto. Não, a gente só frequenta se o presidente pedir. Você não precisa estar frequentando. Guarde a sua imagem. Guarde a sua identidade. Deixe que o governante, a autoridade, convide, mas não fique se oferecendo. Isso é triunfalismo. Isso é menino, criança arrastada por todo o vento de doutrina. São pastores que muitas vezes gostam do título, gostam de estar ali ao lado do presidente da República. Para estar ao lado do presidente, primeiro, dobre os joelhos, ore, interceda, porque a mídia que está aí, ela gosta de buscar quais são os nossos defeitos para falar mal e atacar os pastores. E o diabo sabe, basta ferir os pastores no pecado e no erro, para o rebanho se dispersar. Há muitas ovelhas agora dispersas, porque a ficha está caindo de muitos líderes que pregavam nos púlpitos o liberalismo teológico. E muitas dessas ovelhas não querem mais saber de igreja. Já existiam os desigrejados e agora, com a decepção de muitos, tá? Não querem. Inclusive tem um contrário. Tem aqueles que até daqui a gente fala essas coisas, fala a verdade. Eu não gosto, porque quer um evangelho água com açúcar. Se você lê os profetas menores, você tem que tomar Rivotril de 6 miligramas. Não tem, Rivotril de 3 não resolve, nem Lexotan. Porque você tem que respirar fundo, porque os profetas menores e os maiores chegavam diante dos juízes e diante dos reis e diziam, vocês estão em pecado. E ainda tem igrejas e crentes que querem que o pastor não fale desses assuntos. Mas a Bíblia fala desses assuntos. Mas a Bíblia não fala que a igreja tem que ter partido político. Tem que se aliar a um partido. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós devemos ser a favor daquilo que é justo e daquilo que é reto. Ah, mas o fulano lá não é perfeito. Você também não é perfeito. Mas entre as duas escolhas, muitos optaram pelo outro lado. E a conta vai chegar. E a conta está chegando. E a gente percebeu que durante um bom período, né, bastou sair o resultado, no dia 31, o Ceasa no Rio de Janeiro, a vacina de jovens, invadindo o Ceasa para roubar ali as mercadorias e ainda fazendo uma letra do alfabeto. Esse é o cenário. Abacuque está surpreso de ver tudo isso.
Ele diz no verso 12, ele clama: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor. Leiam agora em voz alta o verso 12. Aqui está a resposta. Quando uma nação de Deus se rebela, um povo se rebela contra Deus, o que é que Deus faz? Para executar juízo, leiam, puseste aquele povo. Pergunte ao texto, que povo? Os caldeus, a Babilônia. Vai invadir a nação de Judá. Aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste, para quê? E ele dá a resposta, leiam, para servir, vamos, para servir de disciplina. Agora o capítulo 2 fala de um outdoor. O capítulo 1 fala de uma sentença, de um peso, de uma mensagem dura de ser entendida e ainda de ser engolida. Capítulo 2 está escrito na sua Bíblia. Leia o título. A resposta. Vamos, igreja, está muito fraco. A resposta? Porque o Senhor estava calado até agora. O Senhor estava calado. E Abacuque, já que fez tantas perguntas, tem horas que a gente ora tanto, pergunta tanto, diz assim: Senhor, eu estou cansado. Está igual a galinha de Angola. Cansado. Estou cansado. Aí Abacuque usa uma mesóclise que o Michel Temer gosta muito. Por-me-ei. Colocar-me-ei. Lindo. Na minha torre de vigia. Em outras palavras, vou ficar calado. Porque eu estou falando demais. Estou questionando a Deus muito. E ele me mandou ficar calado e ficar na torre de atalaia de vigia. E ele só me deu uma palavra: o justo viverá pela fé. Essa foi a resposta do Senhor. Eu acho que ele não se agradou da resposta, como eu também não me agradei. E o capítulo 2 ele diz: eu por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, leiam, o verbo está no futuro, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu, com muita licença aos profissionais de publicidade e marketing, publicidade e propaganda, já existia outdoor. Deus vai criar o outdoor aqui. O outdoor é uma estrutura que a gente coloca nas ruas, paga um valor caríssimo. Quem já fez outdoor sabe quanto é que custa nas ruas de Campinas. E ele diz assim: Abacuque, escreve a visão que eu estou te dando. Qual é a visão? Que Babilônia vai atacar Judá. Escreve a visão que essa nação impiedosa, ímpia, ela está correndo para fazer o mal. Mas Abacuque, escreve a visão. O soberbo vai cair e o meu justo viverá pela fé. Fica tranquilo, Abacuque, escreve a visão. Abacuque, eu estou em silêncio, mas eu estou no controle, eu estou sustentando todas as coisas. O soberbo não se sustentará, ele vai cair. A soberba não prevalecerá, porque a soberba precede a queda. E Deus vai falando em gotas, Regina, em gotas nevrálgicas. E essa primeira gota é: eis o soberbo. Veja o capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Verso 3. Eu vou falar do 2 porque alguém já deve estar perguntando: cadê o outdoor? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler. Até quem? Até quem? Ah, mas quem foi que passou correndo? Quem foi que passou correndo? Volta para o capítulo 1. Quem foi que passou correndo? Verso 8. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que voltar para o texto. Tem gente que vai fazer concurso público, estudou para a Receita Federal, contabilidade, direito, blá, blá, mas errou na interpretação do texto de português, na prova do concurso público. Texto fora do contexto é pretexto para você fazer outro texto. Tem que ler o texto, tem que voltar para o texto. E nessa hora não adianta gritar, glória a Deus, glória a Deus. Não tem glória a Deus, tem que olhar para a palavra. Glória a Deus é na hora certa. A gente só dá glória a Deus quando Deus faz um gol na trave do diabo. Gol! Glória a Deus.
Glória a Deus, não. Agora é olhar a Bíblia, é olhar as Escrituras. Eles estão correndo, eles estão vindo, mas o outdoor está ali e eles não estão vendo. E os ligeiros estão pensando que vão chegar, mas eles vão cair. Os ágeis estão pensando que já lograram êxito, mas eles vão cair. Que é o Senhor que está dizendo. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal-estar. Oramos para que o Senhor traga paz agora no coração da irmã, no físico, toda a pressão arterial seja normalizada, todo o mal-estar, no nome de Jesus, que o Senhor traga um renovo agora sobre a irmã Zezé. Em nome de Jesus, que o Senhor traga normalidade na sua pressão arterial, no seu físico, no seu corpo agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo mal-estar agora, cesse. Toda pressão arterial se normalize. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos prestar atenção enquanto os irmãos estão resolvendo ali, ajudando. Não vamos perder também o foco. O grande problema de Abacuque, agora nesse capítulo 1, verso 8, ele está falando do outdoor, do correr. Veja o verso 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes. Então, são esses para quem Abacuque está falando. Veja o capítulo 2, verso 3. Verso 2. Para que a possa ler, 2:2. Até quem passa correndo. Até quem passa correndo. Ou seja, até quem correr vai poder ver a visão, se prestar atenção. E tem gente que não está prestando atenção. Tem gente que está sem discernimento. E os inimigos não estão entendendo o que Deus está fazendo nos bastidores, porque Deus está trabalhando até agora nas nossas vidas a favor da nossa nação. Versículo 3, ele diz a palavra, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Leiam comigo o verso 3. Se tardar, o quê? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. E ele diz, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Irmãos, os arrogantes e os poderosos acham que eles conseguem. Mas a última palavra vem do Senhor. Deus não está de brincadeira. Eu falei quarta-feira na intercessão, talvez você não saiba, Isaías 13, Deus chamou Babilônia de minha serva. Deus disse que Babilônia era sua serva. Agora escute, ele disse, eu vou te usar, Babilônia, para corrigir o meu povo. Mas eu te digo uma coisa, está vindo aí o império Medo-Persa, que é minha serva também, meu servo. E eles vão te destruir e te invadir. Alguém já leu o livro de Daniel, quando ele escreveu no livro dele, aquela mão invisível que escreveu na parede uma frase, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Eles chamaram os bruxos, eles chamaram os feiticeiros, ninguém conseguiu interpretar. Sabe o que estava acontecendo ali? Uma orgia, uma festa, é como se fosse a Casa Branca dos Estados Unidos, em Washington. Eles pegaram os móveis de Jerusalém, os móveis da casa de Deus, e começaram a fazer invocação aos deuses. Orgias. Brincando com as coisas de Deus. Sobrenaturalmente, a mão de Deus escreveu. O rei ficou incomodado, mas a bebedice continuou. E a Bíblia diz que eles não conseguiam entender, até que alguém mandou chamar Daniel, e Daniel veio e disse, Majestade, bom dia, boa noite, era noite. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer a vossa majestade. Mene, pesado foste na balança. Tekel, foste achado em falta. Ufarsim, hoje mesmo o teu reino será tomado. Hoje mesmo. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa do partido da Babilônia, fofoqueiro, sabia um canal subterrâneo que vinha por debaixo, por terra,
e comunicou ao imperador Medo-Persa que esse canal subterrâneo daria acesso ao interior do palácio da Babilônia. Quando todos estavam bêbados, embriagados nas orgias, desculpa o teatro, sem força, de repente, o Império Medo-Persa entra e no outro dia, no Correio Popular e no Estadão, saiu: Babilônia, tchau, querida, porque agora quem governa é o Império Medo-Persa. Sabe o que Abacuque vai ouvir de Deus? Você só parou no verso 4, o justo verá pela fé. Mas Abacuque vai ouvir de Deus 5 palavras de juízo que Deus trará sobre Babilônia. Avançando rapidamente por causa da hora. Capítulo 2, verso de número 6. Ele vai falar de 5 ais. Eu vou deixar você anotar, porque não vai dar tempo de falar tudo isso. Verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Inclusive cobertura de apartamento. Versículo número 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Aqui está o aborto. Derrama sangue. É alguém que tem a capacidade de pagar para matar gente. E Deus está dizendo: deixa comigo, eu sou o vingador, eu vou julgar a Babilônia. E a fundamenta com iniquidade. Depois outro ai, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? E aqui o ídolo não é só a imagem de escultura. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. O ídolo não é só a imagem. Eu tenho me incomodado muito com o Brasil, porque um dos ídolos desta nação é tirar o domingo, que é o dia do Senhor, para o dia da minha festa, do meu banquete, do futebol. Eu vejo crentes que pagam fielmente o Allianz Parque, mês a mês, de carteirinha. Visitam o Allianz Parques todo domingo quando tem jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui nada contra com o Palmeiras, porque eu sou São Paulo Futebol Clube. Misericórdia. Tá bom. Tá repreendido, irmão. Mas nada contra o Palmeiras. Mas você pode ir ao Allianz Parques uma vez ao ano, assistir ao jogo, mas talvez você deveria visitar uma viagem a Israel ou frequentar aos sábados a igreja adventista. Eles são mais fiéis no sábado do que os crentes que já pegaram um domingo e mudaram o domingo para ser o dia deles, o dia do churrasco, o dia do futebol, o dia que eu vou beber com a minha família em casa, esquecendo-se que domingo é o dia do Senhor. Quando nós questionamos a Deus por que o mal triunfa sobre o bem, Deus também tem perguntas. Por que as trevas estão ganhando território em vocês? Se o mal está vencendo o bem neste processo eleitoral, por que as trevas já adentraram nas igrejas há muitos anos? Na nossa vida pessoal. Quando eu estava na live, segunda-feira, eu estava com esse texto de Abacuque na minha mente. Mas eu fui surpreendido na hora que eu fui orar. Antes de dar a palavra, me veio a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. O que é isso? Se você tiver discernimento, todas as suas decisões e escolhas serão centradas na luz. Se a igreja estiver cega, todas as escolhas e as decisões dela serão, palavras de Jesus, densas trevas. Esse é o problema da igreja.
Fazer perguntas para Deus nós fazemos. Mas um dia Deus falou no meu coração pelos profetas, principalmente Abacuque. Chega de perguntas. Eu tenho perguntas para fazer ao meu povo. Deus está dando a Abacuque a resposta. Quando os profetas dizem ai, 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 é que o cálice da ira de Deus está por transbordar. E o juízo de Deus está a caminho. Quero encerrar com uma palavra de esperança. Nenhum profeta só traz palavras de juízo. Ele termina a sua palavra com uma palavra de esperança. O tempo já avançou, mas o capítulo 3 é a oração de Abacuque. O versículo 1 até o verso 15, você pode ler em casa, leia esse texto, ele vai relembrar, preste atenção, ele vai relembrar o que Deus fez no passado. As vitórias que Deus deu no passado. Eu quero lembrar a igreja hoje brasileira e aqui em Campinas e a nossa igreja local. Vamos sair daqui lembrando do que Deus fez no passado. Ele abriu o Mar Vermelho. Fez um caminho no Rio Jordão. Ele julgou Babilônia, ele julgou o Egito, ele julgou a Síria. Ele mandou um anjo e esse único anjo matou numa única vez 185 mil soldados do exército da Síria. O nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E Abacuque vai contar no versículo 1 ao verso 15 o que Deus Todo-Poderoso fez no passado. Ele é o mesmo para fazer no presente e no futuro. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Aleluia. Ele está vindo, ele está vindo. Versículo 13, a palavra de esperança é: tu sais para salvamento do teu povo. 3:13, para salvar o teu ungido. Olha a palavra, ele fere o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Tudo que está em oculto, tudo que está escondido do perverso, seja trazido à tona no nome de Jesus. Agora é Deus quem está marchando. Verso 15 diz: tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, o meu íntimo se comoveu, disse Abacuque. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram. O encontro com Deus nos faz isto. Nós choramos, nós nos quebrantamos e nós enxergamos as nossas misérias. Ele pôs em silêncio, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque está dizendo: eu estou esperando o dia do juízo de Deus sobre os maus, sobre os adversários do Brasil, sobre aqueles que ousam falar contra o nome de Deus. Cuidado com as redes sociais. Alguém teve a capacidade, como disse o pastor Felipe, talvez foi até gente que cresceu na igreja evangélica, dizendo: cadê o Deus dos crentes? Bem, a minha consciência está tranquila. Eu nunca falei de púlpito que o Bolsonaro ia ganhar. Eu nunca falei de púlpito que tal candidato ia ganhar. Mas eu entendo que, como está tudo nebuloso, nós devemos estar aguardando o sobrenatural de Deus, de coisas que vão acontecer, que nós não sabemos, não entendemos e não compreendemos. E nós não perdemos, nós ganhamos. Porque a vitória, antes de se concretizar no plano físico, ela se concretiza no mundo espiritual. E quando o Abacuque ora, e ele traz a lembrança de todo o passado, do que Deus fez, e ele enxerga as suas misérias, e ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai julgar o perverso. Ele faz o cântico que nós vamos ler agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira mirre, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco
e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e aos que estavam desanimados, entristecidos e angustiados, guarda essa palavra, Ele faz os teus pés como os da corça e te faz andar altaneiramente. Se os cavaleiros e os cavalos do ímpio são velozes, os nossos pés são mais ágeis do que esses do mal. Os nossos pés são como os da corça, e a corça corre para os montes mais altos desta terra. Essa é a palavra de esperança. E as lições que aprendemos aqui nesse texto. Primeiro, é uma lição estarrecedora. Deus julga o seu povo. A segunda lição é uma lição gloriosa. A história dos homens e das nações tem um rumo. Tem um rumo. Alô? Tem um rumo. Não tem vários rumos. Um rumo. O Senhor diz, você sabia que Isaías disse que todas as nações da terra para Deus, eu imagino quem sou eu e você nesse cenário. Todas as nações são uma gota d'água dentro de um balde. Então, eu sou pior do que um vírus. Porque uma gota eu ainda vejo, o vírus não. Nós não somos nada. E as nações, se são para Deus uma gota d'água, imaginam o que nós somos. A história tem um rumo. Terceira lição, uma lição moral. Os violentos serão punidos. Uma lição espiritual. O justo viverá pela fé. E uma lição final. Crer é um ato de júbilo. Deus ainda pode nos dar cânticos na escuridão. Deus deu um cântico a Abacuque em meio a tantas perguntas, a tantas dúvidas, a um cenário terrível de uma nação ímpia invadindo o seu povo. Ele termina esse livro cantando ao Senhor. E eu encerro o culto, eu vou pedir que coloque na tela Jó 35:10. Jó 35:10. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez e que inspira canções de louvor durante a noite. Jó estava enfrentando um sofrimento pessoal. O Brasil não está sofrendo, eu sozinho. A nação está sofrendo. Eu quero dizer hoje de manhã, nesse sofrimento coletivo, que Deus tem um cântico de vitória para o Brasil. No meio da escuridão do câncer de Jó, que ele enfrentou, e das perdas materiais, Deus deu a ele durante a noite, escura, cânticos. E nessa fase que nós estamos vivendo como Brasil, eu tenho certeza que Deus vai dar cânticos de louvor na escuridão à nação brasileira. E de repente, o Senhor virá. E de repente, o braço forte do Senhor se estenderá. E a vitória será certa. O juízo de Deus está a caminho. A santidade do seu povo também está a caminho. E eu quero que você fique de pé. E eu queria cantar, vai ser a capela mesmo, porque até buscar... Tá, mas eu queria cantar aquela canção, eu tenho em mim um canto de vitória. Você pensou qual? Ainda que a figueira não floresça. Tá? Pode ser. Vamos orar. Pai, nós encerramos este culto. Foi uma palavra longa, mas ao mesmo tempo necessária. Nós guardamos esta palavra, nós guardamos esse texto, nós alimentamos em nosso coração essa bendita esperança de que o Senhor nos dará como nação e como igreja cânticos na escuridão. A vitória é certa, Senhor, a vitória é do Senhor, e que o Senhor fortaleça a igreja e quebrante o nosso coração e nos leve ao arrependimento, à contrição, à mudança, à santidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti.
Que o Senhor tenha misericórdia de ti, do Brasil, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém.